Quando nós mudamos, todos ao redor começam a perceber a nossa mudança. Não porque a gente está mostrando, mas porque a gente passa a ser. Simples assim. Tem gente que fica tentando fazer parecer um monte de coisa. E aqui você encontra um monte de gente que parece um monte de coisa. Mas quando a gente é verdadeiramente nós mesmos, você não precisa fingir. Você não precisa fazer tipo. Você não precisa tentar agradar. Ah, vamos lá. Vamos para o quarto nível, que é o nível de transformação. E ali é onde a gente encontra a nossa mudança. No quarto nível de Barré, a gente precisa, e ali a gente já entendeu que a gente vai ter que abrir mão dos nossos medos, que eles não nos ajudam. Ei, medo, eu não te escuto mais, já como diria Jota Quest. Você não me leva a nada, não leva mesmo, ele nos trava. E se a gente sabe disso, a gente começa a perceber que, tá bom, eu saí desse estado de letargia, de medo, de não fazer o que tem que ser feito, me libertei, parece que é mais leve, parece que o universo conspira, parece que as coisas começam a acontecer, a gente para de colocar o medo na frente. Então deixa eu te falar uma coisa, talvez uma qualidade que você, todos nós, precisamos desenvolver na vida se a gente não tem, é uma coisa que a criança tem de forma natural e que a gente vai perdendo ao longo da vida. Sabe o que que é? Coragem. 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 Coragem sabe para quê? Coragem para fazer o que você veio fazer, para viver o que você quer viver. Só que precisa ter coragem. Porque a gente é impactado o tempo todo por questões externas que muitas vezes geram medo na gente. Vou dar um exemplo de agora. Você está vivendo isso. Nós vivemos bombardeados, e entenda o que eu vou dizer. Nós vivemos bombardeados sobre notícias terríveis sobre o coronavírus. Mortes uma atrás da outra. Mortes uma atrás da outra. Mortes uma atrás da outra. Ó, tô falando para você que o que a mídia faz para você. Existem as mortes? Claro que existe. Existe o vírus? Óbvio que existe. Existe o problema? É claro que existe. Mas a gente tem que entender que existe um movimento para fazer você ter medo disso. E quando eu estabeleço o medo na população, eu tenho um modo de controle sobre ela. Só que quando as pessoas percebem que nem tudo que se fala é daquela forma, é totalmente verdade, quando se perde essa credibilidade, as pessoas tendem a fazer por conta própria o que elas acreditam que é o certo. E aí o medo já não funciona mais. Então perceba uma coisa, profissionalmente, se você por um acaso tem um líder que ele trabalha a liderança dele baseado na coerção, no medo, faz isso aqui senão eu vou te mandar embora, isso vai funcionar durante um período curto de tempo. Porque talvez você fica com medo, se você não fizer o que ele quer, você vai ser mandado embora, e ninguém quer ser mandado embora. Só que quando você percebe que esse medo não é real, e que aquele poder que você achava que ele tinha não tem mais sobre você, você deixa de fazer um monte de coisa que ele te obriga a fazer. Ao passo que quando a gente tem um outro tipo de liderança, por exemplo, dentro das empresas, de parcerias, que trabalham focados no que é importante para o outro, entendendo a necessidade do outro, desenvolvendo o melhor potencial que você tem para entregar valor, a gente vai com muito mais vontade. Então, se você é líder, se você tem relacionamentos dentro da empresa, e todos nós temos, se você é dono de negócio, deixa eu te falar uma coisa, você precisa trabalhar não o sentimento do medo das pessoas, mas o sentimento que gera engajamento.
É fazer com que as pessoas queiram fazer por elas e não porque são obrigadas. E aí a gente dá um primeiro passo para que a gente não precise gerar controle sobre as pessoas. Nessa pandemia a gente teve que ir para o home office, não teve? E no home office, o que aconteceu? Líderes que eram controladores, que geravam os resultados impondo, estando ali no chicote do lado das pessoas, eles tiveram muita dificuldade. Não conseguiram gerar nas pessoas a vontade de querer fazer e colocar aquilo em prática. Então o que aconteceu? Eles, no final das contas, perderam o controle. Eu preciso agora confiar nas pessoas. Então você não tem que ter o controle das pessoas, você tem que confiar nas pessoas. E para eu confiar, eu tenho que ter clareza de como as pessoas fazem e como elas fazem, o que é importante para elas. Se eu não tenho essa clareza, não adianta, eu não vou colocar isso em prática. Entende como que está o nível de transformação para a gente poder entender que coerção, ficar ali querendo dominar o outro, é algo que não funciona mais? A gente tem que acompanhar, direcionar e inspirar as pessoas a fazer o que tem que ser feito. E não ficar, vamos fazer, faz aí, toma cuidado, tô de olho. Acabou isso, esquece. Com home office agora quase que oficial para muitas empresas, isso zerou praticamente. Você não tem como ficar aqui logado com o cara, revigiando ele 24 horas. Impossível. Tá entendendo? Então, começar a perceber essas mudanças vai fazer toda a diferença. E eu quero te convidar a ter coragem para fazer essa transição.